Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Antes de começarmos o estudo, né? Nessa quinta-feira, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados e inadimplentes. Peço a paz para todos os países do planeta Terra. Peço a paz para o Brasil, paz para o presidente Lula, paz para o Trump, paz para os Estados Unidos, paz para a Venezuela e Estados Unidos, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para todos os países, paz para todos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro. Como eu tinha combinado com vocês, eu tinha falado desde o início, né, quando eu ia falar sobre o filme Nosso Lar 3, que eu ia ficar fazendo uma repetição. Por quê? De temas. Porque o filme só vai ser estreado no dia 27 de janeiro ou 27 de fevereiro de 2027. Então não adianta eu ficar falando muita coisa e muita coisa não cair. Então eu estou indo devagar. Com certeza, sobre o casal, vai cair. Né? Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre ele. Então, vamos aqui eu vou citar 3 itens. Né? O primeiro item é que um casal que se amava, né? O pai da noiva não queria o relacionamento deles. Então, esse casal terminaram o romance. E aí cada um foi seguir sua vida. Como cada um de nós retorna ao mundo espiritual, eles retornaram e lá se encontraram. Outro item é que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Cito o exemplo do Paulo de Tarso, né, que veio com Martinho Lutero na última encarnação, o espírito de Maria Madalena, que na última encarnação veio com Madre Teresa de Calcutá. Né? Outro item é que o André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso nesse corpo. A eutanásia mata as células do perispírito. Né? Então, a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Eu estou na 5ª temporada estudando para esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. Eu estou na semana dessa 5ª temporada, começando, né? Vamos começar por esse livro aqui, de novo, e depois eu vou ver, fazer comparação com outros livros também, mas o livro estudado será esse aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda temporada foi o livro, o Evangelho, Ramatiz e o Evangelho do Cosmos, pergunta e resposta entre o Espírito Ramatiz e o Médium e Selimais. A terceira foi o mesmo livro e a 4ª o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, leitura, prece inicial, perdoe-me,
comentário, leitura, interpretação da leitura e prece final. Então vamos à leitura. Eu estou na introdução do livro, né? Então vamos lá. Judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, este último, tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, eles recuperaram seu poder e conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas, sobre as aparências de uma devoção meticulosa, escondia os costumes dissolutos, muito orgulho, acima de tudo, um amor excessivo à dominação. A religião era para eles, antes, um meio de subir do que o objetivo de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens, e por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer, né, na providência e na imortalidade da alma, e na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4. Número 4. Jesus, que estimava antes de tudo a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata, aplicou-se durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos, né, obstinados. Por isso, se aliaram aos princípios dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazer parecer. Escriba, nome dado no princípio aos secretários dos reis Judá e aos certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, esta designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam as leis de Moisés e interpretavam ao povo. Eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os confunde na mesma reprovação. Sinagoga, de grego, sunagoge, assembleia de congregação. Não havia na Judéia senão um único templo, de Salomão, e em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus seguiam todos os anos a peregrinação para as principais festas, tais como as da Páscoa, a dedicação dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que para lá Jesus fez várias viagens. As outras cidades não tinham templo, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazerem preces públicas, sob a direção dos anciões e dos escribas ou doutores da lei. Faziam-se aí também as leituras tiradas dos livros. Então, vamos entender aqui. Aqui ele vem falando dos judeus, né? Dos fariseus, perdoe-me, né? Que eles tinham as controvérsias religiosas, eles acreditavam em um Deus único, né?
um culto de cerimônias cheio de um zelo ardente, né? Tinha inimigos, né? Não acreditava nos inovadores, né? E eles, aqui não diz, mas eles fizeram um partido político também. Depois vão ver aqui com os saduceus, né? Então eles saíram da religião, né? Mas eram assim, eles acreditavam em poder, porque naquele tempo eles achavam que as pessoas evoluídas são aqueles que tinham posses, são aqueles que tinham poder, né? Então eles acreditavam nisso. E depois tem os escribas. Os escribas são eram secretários dos reis de Judá. Então eles escreviam. Depois eles começaram a ser o escrivão, né? Dali. Por isso eles foram chamados doutores, eram doutores da lei. Por isso quando Jesus falava assim, olha, eu te curei, mas procuro o doutor da lei, então, os escribas, né? E temos a sinagoga, que não havia na Judéia, tá? Só havia o seu tempo Salomão, né? Então, a sinagoga depois começou a se espalhar, né? Era um local também que eles faziam reuniões e tal, né? Então é isso aí. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo foi atingido ao ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.